Você já imaginou ter uma agenda totalmente personalizada, feita por você, com suas próprias mãos? No tutorial de hoje, vou mostrar passo a passo como criar uma agenda incrível utilizando o Photoshop. E não é só isso. Vou te ensinar a usar dados variáveis para automatizar a criação das páginas da sua agenda, economizando tempo e esforço. E tem mais, assista ao vídeo até o final, pois vamos informar como ganhar todos os arquivos que utilizamos no tutorial, completamente grátis. Prepare-se para transformar sua organização pessoal e criar uma agenda que é a sua cara. Vamos começar? O primeiro passo será abrir os layouts, que já preparei, e no final do vídeo disponibilizarei gratuitamente para você. Não vou ensinar a criar o layout porque tem muitos vídeos na internet ensinando a elaborá-los e para o tutorial não ficar muito extenso. Você precisará de dois layouts, um com a página da direita e outro com a página da esquerda. Cada layout possui a página de fundo e os dados variáveis que serão alterados automaticamente, como poderemos ver mais à frente. Ao todo serão 6 dados variáveis: o dia, a semana, o mês, o ano, o logo e um identificador. O identificador não aparecerá no arquivo final, o utilizaremos apenas para numerar as páginas da agenda e facilitar a organização da sequência dos arquivos. Criamos duas páginas, a da direita e da esquerda, para espelharmos a agenda e ficar mais agradável a sua visualização. Agora vamos criar nossos dados variáveis em uma planilha do Excel. Aqui, vamos criar os nomes das variáveis. É importante que elas não tenham nenhum acento ou letra com cedilha, por exemplo, isto para evitar algum erro ao importar os dados. Vamos criar um campo correspondente para cada variável do nosso layout. Neste caso estamos colocando a letra D, depois de cada nome para identificar que pertence à página da direita. Nesta primeira linha vamos repetir a data completa do primeiro dia do ano. Já no campo de imagem, que no caso é um logo, vamos copiar o caminho do endereço da imagem. Abra a pasta onde está a imagem, clique sobre ela e vá no menu Início e clique na opção Copiar caminho. Depois é só colar na sua planilha. Agora na linha abaixo, vamos incluir a próxima data, mas como estamos fazendo a página da direita, vamos pular o dia 2 e incluir a data do dia 3. As datas que estamos pulando serão incluídas posteriormente no arquivo da página da esquerda. O restante preencheremos de forma automática, selecione as duas linhas, clique no ponto do final e arraste para preencher a planilha. No caso você deverá preencher até o dia 31 de dezembro, mas não farei isto, incluirei até algum dia de fevereiro para agilizar o tutorial. Agora no campo de identificação, inclua os números ímpares. Mais à frente, você verá que esta ação permitirá que os arquivos fiquem na ordem certa de organização. Vamos formatar os campos, para que fiquem com uma melhor apresentação visual, quando os exportarmos para o nosso layout de agenda. Selecione a coluna, clique com o botão direito e escolha a opção Formatar células. Inclua a letra D duas vezes para aparecer o dia da data. Faça o mesmo procedimento com as outras colunas. Para formatar a semana, inclua a letra D 4 vezes.
Para formatar o mês, inclua a letra M 3 vezes. Para formatar o ano, inclua a letra A 4 vezes. Como o campo de logo utilizará a mesma imagem, basta reproduzir o caminho. Caso tivesse imagens diferentes como calendário, por exemplo, poderia apenas alterar o endereço das imagens. Salve a planilha para utilização posterior. Agora salve a planilha com o formato texto separado por tabulação. Se tiver uma linha branca no final do arquivo, apague para não gerar erro. Sua tabela de dados variáveis está pronta, porém se você desejar pode alterar alguns dados como por exemplo, os dias da semana ou o mês, para ficar com uma aparência melhor. Depois que eliminar a linha em branco, caso tenha, e alterar os dados, caso queira fazer, agora é só salvar o arquivo. Chegou o momento de vincular seus dados da planilha com os dados do layout da agenda. Clique em Image, Variables, Define. Agora escolha a variável do identificador na opção Layer e marque a opção Text Replacement. Importante, digite no campo Name o mesmo nome correspondente à informação que está no seu banco de dados. Se possível, copie e cole, para não ocorrer erros no momento de vincular os campos. Repita o mesmo procedimento com as outras variáveis. Cada variável que é configurada aparecerá com um símbolo de asterisco. O campo de imagem no lugar de Text Replacement aparecerá como Pixel Replacement. Deixe as configurações como sugeridas. O fundo não possui variável, ele se repetirá em toda a agenda. Clique em Next. Clique em Import e localize o arquivo TXT das variáveis que você salvou. Escolha a opção Unicode UTF-8 e marque as opções se não estiverem marcadas. Clique em OK. Se o seu arquivo estava correto, os dados serão vinculados. Se quiser, clique em Preview para ver o resultado de uma página. Clique em OK. Agora chegou o momento de gerar as páginas vinculadas. Clique em File, Export, Datasets as Files. Selecione uma pasta para gerar os arquivos.
Em Dataset deixe como All Datasets e em File Naming escolha Dataset Name. Clique em OK. Cada arquivo será gerado no formato PSD, mas posteriormente transformaremos em JPG e depois no formato único em PDF. Os arquivos estão sendo gerados. Pronto, acabou o processamento, vamos conferir como ficaram os arquivos. Veja que os arquivos foram salvos com o nome de acordo com o campo de identificador, isto será importante no momento de transformar os arquivos em um PDF único. Agora faremos o mesmo procedimento, porém com o layout da página da esquerda. Como o procedimento é idêntico ao da página da direita, mudando apenas a referência na planilha, vamos acelerar um pouco este passo. Atente-se para este preenchimento, ele será o complemento das datas que não estão na página da direita. A sequência do campo de identificação serão os números pares. Veja que os arquivos das páginas da esquerda agora completaram a sequência das páginas da direita. Agora vamos converter em lote os arquivos PSD para arquivos JPG. Para isso basta clicar em File, Scripts, Image Processor. Escolha a pasta dos arquivos. Deixe esta opção selecionada para salvar os arquivos na mesma pasta de origem. Escolha a qualidade da imagem, quanto maior o número, maior será a resolução. Para impressão indico a 12, mas isso é a sua escolha. Clique em Run. Os arquivos estão sendo convertidos em JPG.
Foi criada uma pasta com os arquivos JPG. Agora vamos à última etapa, que é reunir estes arquivos de imagem em um único arquivo PDF. Para isso, basta utilizar algum serviço online que converta JPG em PDF. Se o serviço online não permitir converter todas as imagens ao mesmo tempo, divida os arquivos em diversos lotes e depois une os arquivos PDF. Selecione os arquivos que serão juntados no PDF. Corrija a sequência no momento de selecionar os arquivos ou diretamente na página de conversão. Converta os arquivos e depois faça o download. Veja como ficou o arquivo final, espero que tenha gostado. Espero que você tenha gostado deste tutorial sobre como criar uma agenda no Photoshop. Criar esse tipo de conteúdo demanda bastante tempo e dedicação, então se você achou útil, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais tutoriais de qualidade para você. E mais uma coisa, se você gostaria de ter este tutorial no formato PDF, deixe um comentário abaixo. Se houver interesse de muitas pessoas, estarei elaborando e distribuindo gratuitamente. Muito obrigado por assistir e até a próxima.